Amém, queridos. Vamos lá, eu quero entregar uma palavra para você que Deus encheu meu coração. E é uma palavra interessante, uma palavra que nos estimula, uma palavra que deve nos ajudar a alcançar as dimensões propostas por Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Verso 1. Não se encolha na sua casa, se você estiver no meio de um contexto de muito carnaval, bagunça, barulhos, não se encolha, estende a tua destra, ora, repreende, amarra, lança no abismo, seja ativo e não se omita, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Não se preocupe que eu não vou pregar sobre carnaval, não precisa. Você já sabe que carnaval é coisa das trevas. Vou pregar sobre nós, a igreja. Sobre os filhos de Deus. 1 Samuel 10, 1, quantos acharam? O tema dessa nossa meditação breve, sempre falo que é breve, dura 1 hora. Saudades da unção. Quero que você entenda essa proposição que Deus colocou no meu coração. Saudades da unção. 1 Samuel 10, 1, acompanha aí, por favor. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Essa unção é sobre Saul, primeiro rei de Israel. Escolha popular, foi na base da escolha do povo. Nessa hora aqui específica, o Samuel, o profeta, derramou óleo sobre a cabeça de Saul e o beijou e confirmou que Deus o levantou por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Verso 5, igreja, vamos lá? Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério, e tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. Olha que interessante, um grupo de homens profetas, mas à frente uma equipe de louvor, com flauta, com harpa, tocando. Enquanto aquela equipe de louvor tocava, aquele grupo de homens profetizava pelo Espírito do Senhor. Verso 6. Querem ler em voz alta com o pastor? Leia aí, por favor. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro. Olha que interessante. Outro homem, né? Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir. Porque, irmãos, Deus é contigo. E aí o texto diz no verso 9: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o que aconteceu, igreja? O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava
com os profetas, diziam uns aos outros: que é isto que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Quantos chegaram até aqui comigo? Essa é uma passagem muito interessante. Eu falei que Saul foi escolhido pelo voto popular. A palavra de Deus diz que Saul, entre o povo de Israel, era o homem mais bonito. Daqui, ó, do peito para cima, ninguém era mais bonito que Saul, irmãos. Ele era um cara vistoso. Pensa aí num cara bonito. Não sei. Eu não. Sou tão bonito assim não. Genequine não, fraquinho. Deixa eu ver. Brad Pitt, só pensa em ator dos Estados Unidos. Pensa num cara bonito. Esse era Saul. Cara alto e bonitão. Quando o povo quis escolher um líder, olharam para a sua aparência e escolheram o bonitão. Vocês se lembram os mais antigos? Quando todo mundo votou no presidente Collor de Mello, ele era o cara. Ele era jovem, era pintoso, né, bonitão. Era, irmãos. Muita gente apostou nele pela aparência. E logo depois tomou um impeachment. Não é? Ele mal governou, porque foi achado em falta. As pessoas escolhem pela aparência. Saul era um homem assim, que o povo de Israel olhou e falou: esse é o cara, ele vai ser o líder de Israel nas batalhas. E Deus anuiu ao pedido do povo e mandou Samuel ungir Saul com óleo de azeite batido, colocado num chifre de carneiro. E Saul então experimentou aquele óleo sobre a sua cabeça. Desceu aquele azeite sobre a cabeça de Saul, e Saul se tornou ungido. Só um detalhe técnico, ninguém é obrigado a saber disso, mas a palavra ungido no hebraico é Messias, e no grego é Cristo. Uma vez lendo uma versão da Septuaginta, me deparei com esse termo, Saul Cristo. Eu fiquei, que Saul Cristo é esse? Aí eu me deparei com o entendimento. Cristo é ungido, e Saul também foi ungido. Está errado não. Poderia se dizer Messias Saul, ou Cristo Saul. Não está errado tecnicamente. Quantos entenderam? Porque ele recebeu a unção. E não foi só o azeite sobre a sua cabeça. A palavra profética diz que o Espírito de Yahvé se apossou dele. Saul experimentou ser tomado do Espírito de Deus. E para manifestar isso, estava também profetizado, não é? Que ele encontraria um grupo de profetas. Normalmente os profetas são homens usados por Deus pelo Espírito do Senhor. E aí ninguém esperava que Saul, que não tinha tradição profética, que não parecia ser um deles, quando encontra com os profetas, Saul também é tomado de profecia e começa a entregar palavras proféticas. Saul experimentou a unção de Deus. Diga isso, por favor. Saul experimentou a unção de Deus, o Espírito de Yahvé. Amém, queridos? Isso tornou ele ungido. E depois, obviamente, essa unção o qualificou como primeiro rei de Israel. Só foi deposto depois que ele cometeu um monte de erros. E para encurtar a história, vocês sabem que Saul, apesar de ter profetizado, ter sido tomado por Deus, Saul cometeu uma série de erros nas suas atitudes. E Deus vai deixar Saul. Eu dei o tema dessa mensagem, saudade da unção. Porque existem pessoas que já experimentaram a unção de Deus, o Espírito de Deus, e deveriam estar com saudade disso. Saul vai sofrer esse processo. Vai saber o que é ser tomado do Espírito, e depois vai saber o que é a ausência do Espírito.
Lembrando que naquela ocasião, na antiga aliança, o Espírito Santo não permanecia o tempo todo na pessoa. O Espírito de Deus vinha, tomava e depois saía. A pessoa não passava a semana toda ungida, não. Então preste atenção, abre agora por favor, você está em 1 Samuel 10. Avança para 1 Samuel 16. 6 capítulos à frente. Vocês vão ver o contraste agora. 16. 1 Samuel 16, 14. Então, a unção que veio sobre Saul foi completa. Ele não recebeu só o óleo físico, não é, de azeite de oliva, mas ele recebeu o Espírito de Yahvé. E profetizou. Experimentou o sobrenatural. 6 capítulos depois na sua Bíblia, ele já está sem essa presença de Deus. Quantos acharam aí? 1 Samuel 16, verso 14. Quem quiser ler com o pastor, 14 ao 16, vamos lá? Tendo-se o que, irmãos? Retirado de Saul o quê? O Espírito de Yahvé. Senhor em letras maiúsculas, é o tetagrama no original, o nome de Deus no original, Yahvé. Yahvé é uma transliteração, né? Tendo-se retirado de Saul o Espírito de Deus, de Yahvé, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Oh, Jesus. Depois nós comentamos. Vamos ler o verso 15 e 16. Vamos lá? Então, os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Verso 16. Manda, pois, Senhor nosso, os teus servos que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte de Yahvé vier sobre ti, então ele o dedilhará e te acharás melhor. Olha a situação de Saul. No momento maravilhoso, cheio do Espírito Santo de Deus. No momento seguinte, sem o Espírito Santo de Deus, e para piorar, um espírito demoníaco, um anjo caído, ia atormentá-lo. Não só ele perdeu a unção, como veio da parte de Deus uma punição para ele, uma presença demoníaca. E mais uma vez ressalto aqui o fato da música, né, irmãos? Perceberam? Quando ele foi tomado em profecia, havia uma equipe de louvor na frente dos profetas. Perceberam? Agora, quando ele está oprimido de demônio, o que vai aliviar a situação dele é música, tocada por harpa. E a pessoa escolhida foi o jovem Davi. Davi ainda era jovem nessa ocasião. E Davi foi escolhido para tocar a harpa na presença do rei Saul, e isso espantava os demônios. Percebam que canções, música, musicalidade, instrumentos tocados fazem diferença no mundo espiritual. Quantos entenderam a ligação? Eu não vou entrar em mérito. Pode ter certeza que os batuques, atabaques, todo esse ritmo que convoca entidades, faz descer demônios sobre as pessoas. É fato. Então, queridos, só para dar uma cutucadazinha aqui, eu falei que não vou pregar sobre carnaval. Só para dar uma cutucada, não veja a escola de samba nem por curiosidade. Eu vou dar só uma olhadinha de 5 minutos. Não faça isso. Quando você coloca lá, você dá ibope para demônios. Aquele ritmo, aquelas músicas estão ligadas ao mundo espiritual. Então não dê ibope para demônio. Amém? Mas eu quero voltar aqui ao drama de Saul. Uma hora cheio do Espírito Santo, experimentando a unção. Outra hora
completamente sem nada, só na carne dele, só na mente carnal dele, e atormentado por demônios. Certamente, rei Saul deve ter tido saudade do tempo que ele foi tomado pelo Espírito de Deus. E eu queria que você refletisse, tem outro personagem, o próprio rei Davi, depois que comete pecado gravíssimo, ele também vai expressar sua saudade. Abra aí, por favor. Você está em 1 Samuel 16, não é isso? Abre agora os Salmos 51, 9. Esse Salmo 51 foi escrito por Davi depois que havia pecado, cometendo um homicídio para encobrir um adultério. Ele tomou a mulher de Urias para ele e fez com que o marido fosse morto na guerra. Depois de repreendido, Davi se arrependeu e foi poupada a sua vida. Mas ele expressa aqui o quanto ele se sente triste por perder a presença, a unção de Deus. Salmo 51, 9. Quantos acharam? Todo mundo está aí comigo? Então vamos ler juntos, queridos. Vamos lá. Hoje é bem pouco texto. Vamos lá. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quem está falando isso é Davi, a quem o Senhor ungiu no lugar de Saul. A primeira unção de Davi, ele era garoto ainda, com 17 anos, segundo os estudiosos. Davi vai ser ungido mais 2 vezes ao longo da sua vida. O óleo sobre a sua cabeça. Mas mais do que o óleo, Davi tinha o Espírito Santo que o tomava. A palavra de Deus diz que Davi era profeta. Então Davi experimentava a presença de Deus na sua carne. O Espírito Santo de Deus tomava Davi. Quantos podem dizer amém? Mas agora Davi pecou. E Davi tendo pecado, e o Espírito Santo não era naquela época residente, Davi sente a ausência do Espírito. Amém? Olha para o texto novamente. Ele sabe que está em pecado. Esconde o rosto dos meus pecados. É o clamor de Davi. Deu problema aí, minha irmã? Esconde o rosto dos meus pecados. É porque tem irmãos acompanhando esse culto em casa, né? Deixa eu botar ali direitinho. É digno que eles recebam a transmissão corretinha. Tudo certinho? Então vamos lá, vamos adiante. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10, igreja, vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova porque não tem mais, certo? Renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora o verso 11, olha o clamor de Davi, irmãos. Não me repulses da tua presença. Não me jogue longe da tua presença. Não me expulses da tua presença. É o clamor de alguém preocupado porque perdeu a condição que tinha antes. E ele está ali temeroso, que talvez não venha experimentar de novo o poder de Deus sobre a vida dele. Não me repulses da tua presença. E que mais, igreja? Nem me retires o teu Santo Espírito. Qual é o anseio de Davi? Mesmo depois de ter errado, eu quero continuar sentindo o teu Santo Espírito. Amém? Todos chegaram aqui comigo? Davi tem medo de perder a unção. Tem medo de não experimentar mais o que experimentou antes. Tem medo que Deus se afaste dele definitivo. E ele nunca mais profetize. Ele nunca mais seja tomado do Espírito. Que diz, é uma preocupação que todos nós temos que ter.
Nós precisamos realmente desejar sempre que a presença de Deus, que o seu Santo Espírito esteja atuando em nós. Amém? Quantos creem assim? Querido, você tem que desejar isso no seu coração. Daqui a pouco vou fazer a aplicação. Mas Saul tinha o Espírito e perdeu. Davi foi ungido, tinha o Espírito Santo, e por causa de iniquidade, digamos assim, foi menos visitado. E ele está preocupado. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E olha o que ele fala no verso 12, para terminar, vamos lá? Restitui-me o que, igreja? A alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Eu quero viver o que eu vivi antes. O momento mais glorioso da minha vida foi quando eu senti a tua presença no meu ser. E eu quero continuar vivendo isto. Não tires de mim isto, meu Deus. Quantos entenderam? Queridos, olha só, isso é muito sério. Quando Deus estava me dando essa mensagem, eu fiquei pensando, saudade da unção. Mas a maioria de nós não está na antiga aliança. Nós não estamos na antiga aliança. A maioria não, todos nós. Naquela época o Espírito vinha, entrava e saía. A partir de Cristo Jesus, a unção permanece em nós. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós temos a unção. Quantos podem dizer amém? Diga assim, eu tenho a unção, o Espírito. Então, porque mesmo na nova aliança podemos ter saudades? Porque muitos de nós vivem uma vida que não favorece a manifestação desse Espírito. Muitos de nós têm lembrança de uma época melhor, quando foi tomado do Espírito, quando foi usado pelo Espírito. E eu queria fazer você pensar nisso nessa manhã. Eu não vou nem perguntar aqui quantos já viveram experiência com Deus, quantos já sentiram o fluir de Deus na sua vida, quantos já experimentaram o poder de Deus, quantos já foram instrumentos de Deus para abençoar outras vidas, quer pregando o Evangelho, quer colocando a mão sobre o enfermo, quer fazendo qualquer outro sinal. Mas eu sei, que alguns que aqui estão ungidos, não sentem que tem a unção. Veja bem o que o pastor está falando. Eu não estou falando que você não tem a unção. Eu falo que você não sente que tem. Por quê? Pelo desuso. Pela pouca frequência com que sente Deus no seu corpo físico. Quantos estão acompanhando aqui? Estão entendendo? Eu quero afirmar uma verdade bíblica, para ninguém ficar com dúvida. Eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Tem. Se você é de Cristo, você tem. Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos lá. Vou dar algumas afirmativas para ninguém sair com dúvida. Primeira carta de João, não o Evangelho, a carta, pertinho do Apocalipse. 1 João 2:20. E o verso 27, parte A. 1 João 2:20. Quantos estão com os olhos no texto? Oh, meu Deus. Eu não deveria sentir saudade da unção. Mas alguns de vocês, com certeza, têm saudade de ter sido usado por Deus. 1 João 2:20. Quantos acharam? Acharam? Então vamos ler em voz alta. E vós o que, igreja? Possuís o que? Unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Verso 27, mesmo capítulo, verso 27, vamos lá? Quanto a vós outros, o que, igreja? A unção que dele recebestes permanece em vós. Diga assim, a unção que recebi de Deus permanece em mim. Amém, povo santo?
Se você se tornou um com Cristo, a palavra de Deus diz: aquele que se une a Cristo se torna um espírito com Ele. Já o outro texto diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Significando que todos que estão em Cristo têm o Espírito do Senhor. Tem que ter, é obrigatório. Se alguém não tem ou não sente que tem o Espírito Santo, ainda não nasceu de novo. Mas quantos já nasceram de novo nesse lugar? Você sente que você recebeu uma unção? Você pode não estar manifestando em dons espirituais, mas você tem que sentir pelo menos que você tem o Espírito. Que você foi ungido. E todos nós temos a unção e ela permanece. Ela não sai. Não é como na antiga aliança, que entrava e saía. A partir de Cristo, a unção permanece em nós. De sorte que onde eu vou ungido. Por isso que um cristão não pode ir para o carnaval, porque ele está levando o corpo dele com a unção para o meio da bagunça demoníaca. Um cristão não pode entrar num prostíbulo para se prostituir. Está levando o corpo dele com a unção para o meio de uma bagunça, para o meio de uma carnalidade. Um cristão não pode entrar em crimes, cometer crimes, porque ele está ungido por Deus. Então onde ele vai, o que ele faz, tem o Espírito Santo dentro dele. Não pode se prestar a se drogar, a se embriagar e outras coisas mais, porque nele habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo. Quantos dizem amém? Essa consciência de andar o dia inteiro, e todos os dias da semana, e todos os meses do ano, ungido, eu tenho certeza que muitos de nós às vezes se esquece. Esquece. Anda no natural, acorda, toma café, vai trabalhar, volta do trabalho, faz as suas atividades, come, depois dejeta o que come, e vive uma vida de rotinas naturais. Não é assim, queridos? E come mais um pouco, e depois come mais um pouco e bebe. Eu queria que você entendesse, em nome de Jesus, nessa manhã, ainda que tenhamos que fazer rotinas desse tipo, nós não somos qualquer pessoa sobre a face da terra. Nós somos ungidos de Deus. Paulo diz: quem nos ungiu foi Deus. Então não tem cristão que não tenha Espírito Santo. E se tem, tem a unção. E ela permanece em você. Você é ungido. Não é só o pastor que é ungido. Todos são ungidos. Amém, queridos? Nem todos manifestam, mas todos têm a unção. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. 1 Coríntios 12, 7. Todos fomos ungidos, mas nem todos manifestamos a unção. Quando Davi sentiu a ausência de Deus, ele clamava por essa manifestação. Quando Saul perdeu a unção de Deus, ele clamava pela sua manifestação. Ele gostaria de ter recebido de volta. Então preste atenção, queridos. Você não perde o Espírito Santo, a menos que cometa um pecado para a morte. Mas mesmo com o Espírito Santo, você pode não ter manifestações da presença dele. 1 Coríntios 12, 7, quantos acharam? Leia em voz alta, estamos chegando no final, vamos lá? A manifestação do Espírito é concedida a cada um que está dentro do corpo, visando um fim proveitoso. Então diga assim: eu faço parte do corpo, tenho direito a manifestar pelo Espírito de Deus. O que você vai manifestar depende de Deus.
Ok? Mas temos todo o mesmo direito de andar no Espírito, de manifestar alguma... Pastor, eu não falo em línguas estranhas. Não tem problema. Pastor, eu não sou profeta, não profetizo. Não tem problema. Pastor, eu não tenho dom de visão. Eu não tenho dom de sonho. Eu não tenho dom de cura. Não tem problema. Você tem o Espírito Santo. E da maneira que Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Nem que seja só para dar testemunho de Cristo. Sem manifestação outra qualquer. Agora, o que eu queria deixar fixado nessa manhã na mente da igreja é que nenhum de nós está excluído dessa investidura. Nenhum de nós. E se todos fomos revestidos da unção, logo Deus quer manifestar em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um segundo a vontade de Deus. Mas Deus gostaria de usar todos os seus ungidos. Todos. Todos. Não tem exclusão. Então quero fazer você pensar, há quanto tempo você não sente a unção de Deus? Há quanto tempo? O tempo passou, você vem à igreja, você canta louvores, você dá oferta, mas você não vê assim algo muito específico na sua rotina, no seu dia a dia. Eu queria que você pensasse nisso nessa manhã. Quando você veio a Cristo, não era um pouco diferente? Não era diferente? Você já acordava com a mente em Deus. Você já acordava orando. Você já acordava pensando, qual é o milagre que Deus vai me fazer viver hoje? Ou manifestar. Você já saía de casa com um versículo bíblico pronto para entregar alguém no meio do caminho, no seu trabalho. E se houver oportunidade, eu imponho as mãos e vou repreender, vou curar, vou libertar. Como estou entendendo? Não é assim no começo, irmão, quando você nasce de novo? A vontade é de servir a Deus o tempo todo. Você já acorda para a glória do Senhor. Mas vai passando o tempo. E eu fiquei pensando nisso. O Espírito Santo não sai de nós, mas é dada uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Se é para encher, é porque esvazia. E a palavra no grego para Espírito é pneuma. E em português é o radical que dá pneu. Ar. Então presta atenção, um pneu de carro, conforme vai rodando, o que acontece com ele? Ele esvazia. Você tem que recalibrar. Você tem que botar mais ar ali. É a mesma coisa, uma metáfora muito mal construída, mas é a mesma coisa. Se podemos nos encher, porque antes estávamos vazios. Não totalmente, temos a unção, permanece em nós. Mas nós precisamos plenificar essa unção dentro de nós. Tornar ela mais forte, tornar ela mais cheia, tomar nossa mente, tomar nosso coração, tomar nossas decisões. Entenda, igreja, que Deus colocou na cabeça do seu pastor. Eu vivo para a obra. Eu sou obrigado a estar sempre buscando, orando todo dia. Então não vou dizer que estou com saudade da unção, porque eu sei que a unção permanece em mim, e tudo que faço é na direção de Deus. Procura ser. Mas eu queria que você também experimentasse isso 24 horas por dia. Que você vivesse isso 7 dias por semana. 30 ou 31 dias por mês. Viver na unção. Andar na unção. Pensar na unção. Agir na unção. Quantos estão entendendo, irmãos? Se você tem a unção, ela tem que se manifestar de alguma forma. Não dá para dizer que você é ungido e não vê nada. E você ficar semanas e semanas sem uma manifestação de Deus. Não pode. Jesus prometeu nos dar novidade de vida. De fé em fé, de glória em glória. É algo que é sempre crescente e sempre contínuo. Não pode ser da fé do passado e da glória do passado. Entende isso?
Quantos aqui no passado manifestaram dons espirituais? Você quer se manifestar? Quantos aqui já manifestaram dons espirituais? Erga sua mão, se você quiser. Você já manifestou um dom espiritual? Cura, línguas, visão, sonho. Palavra de sabedoria também é dom, viu? Presta atenção. Qual foi a última vez que Deus te usou nesse dom? Quanto tempo faz? Faz alguns dias? Só? Faz algumas semanas, meses? Anos! Tem anos que lá atrás Deus me usou para curar. Lá atrás Deus me usou para entregar uma palavra. Lá atrás, não pode ser assim, queridos. Porque a unção permanece dentro de cada um de vocês. A manifestação de Deus tem que continuar acontecendo. Mas aí a palavra de Deus diz: buscai com zelo os melhores dons. Sem busca, nada feito. Nada feito. Não é automático. Deus não te possui no automático. Quantos estão entendendo? É necessário, olha o que eu vou dizer para você para a gente finalizar a palavra. É necessário sentir saudade de manifestar Deus. Se tem muito tempo que você não sente, você deveria reivindicar correndo diante de Deus. Senhor, me faz sentir o teu Santo Espírito novamente. Me faz sentir o seu dom novamente. Me faz sentir a sua presença novamente. Me dá um sinal, Senhor, de que o Senhor é comigo. Para você não ficar estagnado sempre numa zona de conforto, sendo cristão, mas não vendo nada de sobrenatural acontecer. Abra a sua Bíblia por último aí, queridos. 2 Timóteo 2, 21. 2 Timóteo 2, 21. Quantos já conseguiram achar? Quantos já entenderam que Deus está aguçando no meu coração e no seu coração? Precisa sentir a presença, a unção de Deus na sua vida. Quer de um jeito, quer de outro. Pode ser nas suas orações. Pode ser quando você estiver em casa orando no seu secreto ali. Mas precisa ver a ebulição, né? A ebulição desse Espírito dentro de você. A palavra do Senhor diz assim, Paulo fala: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No fervor do Espírito, irmãos. O Espírito é dunamis, é poder. 2 Timóteo 2, 21. Quantos acharam? A palavra de Deus diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, ou seja, você se santifica, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Quantos entenderam? Se você buscar andar na posição, Deus vai poder te usar como manifestação. Se você sai de casa já preparado para fazer a obra, Deus vai te dar oportunidade de manifestação. É uma decisão sua. Mas às vezes a gente deixa o estágio, né, da nosso espírito amainar. E eu estava pensando, existe uma outra passagem que Paulo diz assim para Timóteo: desperta ou reaviva o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição de mãos. Significa que o dom estava dentro de Timóteo, mas estava meio adormecido. Desperta o dom. Desperta essa unção. Quantos entenderam? Encha-se de Deus. Não queira viver uma vida só na carne natural. Tem que ter alguma coisa sobrenatural acontecendo.
Tem que ter um mover do Espírito. Tem que ter Deus falando na sua mente, no seu coração. O Espírito não é inerte. Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora, igreja. Vamos pedir a Deus graça nessa manhã. Eu tinha separado mais um texto no final. Paulo diz assim, Efésios 6:10. Não precisa abrir. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Quanto ao mais, o que é mais importante? Sejam fortalecidos no Senhor, em quem nós estamos, e na força do seu poder. Não é só estar em Cristo. Isso nós estamos. Mas tem que ser fortalecido na força do seu poder. Há um poder para manifestar. Há uma unção para você viver. Acordar já dirigido pela unção. Sair de casa para trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, dirigido pela unção. Os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus, diz Paulo. Ser guiado. Buscar isso, irmãos. Não aceite a inércia. Não tenha saudades da unção. Eu manifestei lá atrás. 3 anos atrás eu senti Deus na minha vida. Não pode ter tanto tempo. Tinha que ser há 3 dias atrás. Não 3 anos. Como estão entendendo? É uma questão de busca. É uma questão de tomar uma posição. Deus é o mesmo, hoje eternamente. Jesus é o mesmo, hoje eternamente. E a unção que deles recebeste não é fraca. O Espírito que recebemos dele é poder. E esse poder tem que manifestar de alguma maneira. Nem que seja em amor. Querido. Você fazer o bem ao próximo, ao semelhante, é manifestação do Espírito. Um dos frutos do Espírito, o primeiro deles é amor. Tem que ter alguma coisa de Deus trabalhando e fluindo na tua vida. Não pode ter ausência de manifestação na tua vida. Amém? Vamos pedir a Deus então que nos abençoe nessa manhã. Você sai daqui pensando, Deus, eu quero, Senhor, eu sei que o Senhor me ungiu, eu tenho a unção, mas eu quero ver a manifestação desta unção. Usa-me. Eu quero sair daqui nessa manhã com o desejo de ser usado de uma maneira ou de outra, da maneira que lhe apraz, mas usa a minha vida. Eu preciso ser instrumento, eu preciso ser vaso de honra na mão do meu possuidor, que é Deus. Ele é o dono. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, quando eu fui receber a unção de pastor Acélio fez um discurso, nunca vou esquecer. Foi consagrado 6 pastores naquele dia, eu entre eles. Ele falou assim, pastor Damásio, a unção vai te proteger. É interessante essa função da unção. A unção vai lhe proteger. E eu já experimentei isso muitas vezes na minha vida, em momentos de perigo real de vida, em momentos que a minha constituição física ia ser atacada. A unção que estava dentro de mim me guardou, me protegeu. Eu sei que a unção está sobre mim. E eu procuro manifestar dentro daquilo que Deus me deu. Que é o dom de ministrar a palavra. Mas eu não penso só nisso. Eu sei que a unção está dentro de mim. O Espírito do Senhor está dentro de mim. Então Deus pode me usar da maneira que Ele quiser. Mas eu tenho que dar condições para isso acontecer. Eu tenho que estar querendo ser usado. Amém? Não viva de saudade da unção. Viva de manifestação da unção. Deseja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Tu és o Deus que derramou em nosso coração o Espírito do seu Filho Jesus. Porque nós somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Senhor, muito obrigado por esta unção.
E esta unção é poderosa, ela não é fraca, ela não é inerte, ela pode fazer muitas coisas. Eu clamo nessa manhã, meu Deus, que tu despertes o dom que há na tua igreja, em cada um dos eleitos aqui nesse lugar, em cada vaso. Desperta o teu poder, meu Deus. Não podemos viver só de passado, não podemos viver com saudade do teu poder. Nós queremos a tua manifestação. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos na terra conscientes de que somos vasos de barro e que a excelência do poder é tua, mas o Senhor quer usar esses vasos de barro. Tu queres nos usar, meu Deus. Ajuda a tua igreja a despertar o dom que há nela, para evangelizar, para falar do teu evangelho, para ministrar sobre o infiel, sobre o incrédulo. Deus, ajuda a tua igreja a ser proativa na busca, a se entregar à oração, ao clamor, para que a tua unção seja sempre patente, visível, em nome de Jesus. Deus, não permita que ninguém fique sonolento, dormindo com a unção, sem despertá-la. Não permita que ninguém seja inerte, caminhando na terra com a tua unção, mas sem manifestá-la. Ajuda a tua igreja, Senhor, a se pôr à tua disposição. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, usa a minha vida, por respiro sobre a terra, caminho sobre a terra, mas teu Santo Espírito repousa sobre mim. Eu quero manifestar esse Espírito. Me ajuda, Deus. Diga isso para o Senhor nessa manhã. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor, a viver, a andar, a respirar, a trabalhar, a fazer qualquer coisa, guiado pela tua unção. Em nome do Senhor Jesus, que me deu o seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não faça nada sem a unção. Nada. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Anda nessa terra com unção. Caminha e pensa com unção. Manifesta essa unção em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar esse culto nessa manhã conforme Deus me orientou no meu coração. Você vai pegar um irmão agora e vai orar com ele. E você vai liberar sobre ele, sobre a sua vida. Não tem ungido aí do seu lado? Tem ou não tem? Tem ungido aí do seu lado? Então ora para liberar ele e ele liberar a sua vida. Em nome de Jesus. Ungido com ungido. Clama a Deus pela vida dele, para que manifeste